E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Fortaleza da Solidão, vocês podem me chamar de Cal, eu sou um dos apresentadores aqui desse canal. E hoje eu vou falar com vocês sobre o filme que acabou de chegar nos cinemas, que é Supergirl, antigo Woman of Tomorrow, que eu achei muito legal eles realmente terem tirado esse subtítulo de Woman of Tomorrow, eu vou explicar pra vocês um pouquinho mais. Que eu consegui assistir hoje aqui, ó, na pré-estreia, dia 23/6. Vai ter a quarta-feira aí, jogão do Brasil e tudo mais, que não vai ter exibição. E aí na quinta-feira o filme retorna para sua exibição normal. E por que eu disse que eu acho até melhor eles terem trocado, ter tirado esse Woman of Tomorrow? Porque, galera, pra mim esse filme é tão Woman of Tomorrow quanto The Batman é Batman Ego ou O Longo Dia das Bruxas, sabe? E pra ser um pouco mais sincero, eu vejo muito mais de Supergirl aqui do que eu vejo de The Batman nisso aqui, sabe? Obviamente, eu sei, e eu acho que já nessa altura do campeonato todo mundo deveria saber, que quando os diretores, produtores, essa galera fala sobre tal filme tomar base em alguma coisa, é que esse filme realmente ele vai ter alguma base, ele vai ter alguma inspiração tonal, alguma coisa, alguma questão de tom, alguma questão de algum elemento da história que vai estar ali, e não que vai ser um para um. Quando anunciaram Supergirl como Supergirl Mulher do Amanhã, de fato você imagina que vai ser o quadrinho, porque realmente eles estão fazendo toda aquela questão de levantar a bola do Tom King, levantar a bola da Bilky Eilish e comentar, né, que realmente eles são a planta baixa pro filme. Mas o filme toma algumas liberdades que realmente, assim, pra mim, sinceramente, ficou bem melhor que eles só realmente assumissem que fossem Supergirl, tomando sim algumas coisas de Woman of Tomorrow e colocando na história. Mas vamos lá, meu review é sobre o filme e não sobre o quadrinho. Bom, para começar, obviamente, como eu falei, o meu review é sobre o filme. Eu vou, obviamente, puxar um pouco do que eu sei dos quadrinhos, puxar um pouco de toda essa questão. Mas a minha análise é sobre o filme e sobre todo esse universo que eles estão se propondo a montar aqui. Uma coisa que fica bem clara pra mim, o CU tá cada vez mais rico, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta dessa questão, que eu vou colocar o vídeo aqui em cima até pra vocês do Jor-El ser um cara mal nesse universo. Mas aqui a gente tem um pouquinho mais de Krypton, a gente começa a entender um pouco mais sobre como realmente se organizava aquela sociedade. Então, eu sei que muita gente, eu inclusive, espera ver aquela Krypton, que o Jor-El é um cara realmente bondoso e tudo mais. Ah, tá, eu vou comentar as coisas com spoilers, tá? Então, tomem cuidado, spoiler, vai ter spoiler, cuidado. O filme ele ainda trata o Jor-El realmente como aquele gênio que percebia que alguma coisa ia dar errado, só que tem esse twist de que a intenção dele era que o Kal, o Superman, né, no caso, se tornasse maligno, fizesse todas aquelas atrocidades que ele falou. Já o irmão dele, o Zor-El, e a mãe da Supergirl, a Lara, eles tinham uma visão diferente. Então, realmente, a gente tem toda uma introdução ali muito interessante de Argo City, que eu acredito que vai ser retomada em Man of Tomorrow. E a gente começa a entender um pouco mais sobre como se organizava essa Krypton, né? Então, eu acho muito interessante que realmente Craig Gillespie sustentou o que o James Gunn propôs lá no primeiro filme. Então, o Jor-El realmente queria que o Kal fosse um conquistador de planetas, mas a criação do Kal, a forma como ele foi crescendo e tudo mais, levou ele para outro lado. A intenção do pai não é o que vai definir o destino do filho. Ótimo, excelente, muito bom. Ainda bem que mantiveram isso. Mas eu tô falando muito aqui do Kal, né, do Clark, e eu acho que pra mim um ponto muito visceral, que é muito coração desse filme, é realmente a cara. Então, muito se discutia a questão de personagens femininas fortes em filmes de heróis, e sei lá, será que sempre deveria ser uma coadjuvante, alguma coisa do tipo? E a verdade é que não. A verdade é que pra mim aqui a Emilia Clarke entregou provavelmente e o que eu vou falar aqui vai ser meio polêmico, mas provavelmente a melhor heroína solo que a gente teve em um bom tempo, desde que a gente conheceu a Helena da Marvel, né? Eu acho realmente que a Mulher Maravilha Gal Gadot, ela é muito boa em vários momentos. Eu acho que existem vários exemplos de boas heroínas, mas eu acho que a cara da Emilia Clarke, cara, assim, ela é muito legal porque ela é uma personagem que tem uma tridimensionalidade no sentido de realmente ela é uma personagem que quer ficar bêbada, é uma personagem que quer sentir dor, mas tudo isso que ela sente realmente é explicado no filme que ela tá tentando se sentir humana, kryptoniana, por assim dizer. Então ela quer realmente sentir aquilo tudo que ela foi privada de ter. Quando ela fala pro Zor-El, é até uma cena assim, muito pesada, de que ela quer morrer junto com eles, ela quer ser enterrada junto com eles, ela quer presenciar o fim daquela vida junto com eles e com a mãe dela também, que é um elo muito forte que tem no filme. Você entende que essa personagem passa por muita coisa que realmente ela tem esse trauma de que, poxa, eu fui privada de ser realmente
uma pessoa do meu lugar e agora eu tô indo pra outro lugar. E o Superman realmente ele tenta inserir ela, tenta falar: olha, eu tenho medo de que se você ficar por aí, você nunca vai encontrar sua galera, alguma coisa do tipo. E ela realmente tem essa relutância de achar alguém que realmente seja a galera dela. Tanto que eu acho que uma coisa que vai ser bem polêmica nesse filme, mas que eu particularmente gostei, é o fato de que no final ela mata o Krem. Então a gente tem realmente a heroína do filme matando o vilão do filme. Por que que eu tô mais propenso a defender essa ideia? Tá muito explícito de que o DCU ele não vai seguir uma linha linear de construção de personagens e tudo mais. Então, o Superman, via de regra, não mata. Pode se discutir toda a questão do Ultraman e tudo mais. Apesar de que não tem corpo, não tem confirmação de morte, o Superman, ele não mata nesse universo. Ele deixa muito claro de que ele não vai matar nem o Caju. A Supergirl, toda a história dela leva ela a ter um trauma que vai realmente quebrar ela naquele sentido. E aí, ela não quer que a Ruth mate o Krem. Ela não quer que a Ruth tenha esse peso todo em si. E ela faz isso. Então ela dá ali 2 facadas no bucho do Krem e acaba com ele. Mano, bucho no pescoço, né? Um coco no relógio. E ela acaba com ele. E pra mim a riqueza tá aqui. Porque a gente sabe que o Senhor Incrível, no filme do Superman, matou o Caju. A gente sabe que o Guy Gardner provavelmente tacaria o dane-se pra questão de matar. A gente não sabe como que o Hal Jordan vai se comportar na série dos Lanternas, mas provavelmente ele vai ser um cara um pouco mais consciente nessa questão. Talvez ele não queira matar, talvez ele seja um cara que se segura também, igual o Superman. Mas a cara, ela toma essa decisão justamente para permitir que a Ruth siga um caminho diferente. Então, o que eu quero dizer é, eu não tô tentando fazer aqui uma forma de relativização das coisas. Mas é que toda a construção da cara nesse filme levou ela a matar o Krem. E faz sentido com a personagem do filme. Com o que foi estabelecido, com o tabuleiro que a gente tem, fez sentido ela matar o Krem. Muito principalmente porque, e aí também tem várias questões sobre o Krem. No filme, pelo menos a alegoria que eu peguei, até comentei lá no Twitter, que eu achei interessante, é que o Krem ele é basicamente um contrabandista de mulheres. E o pior, não que seria melhor de alguma forma, de algum tipo, mas o Krem ele é um contrabandista de meninas. O que, cara, é muito assustador você parar pra pensar. E até realmente quando eles vão lá pro planeta Bilks, que é uma referência realmente a Bilks, a criadora aqui. A criadora não, a ilustradora do quadrinho. Que os caras eles tratam mulheres como se fosse um tipo de objeto. E aí você vê que eles fazem toda a questão de troca e tudo mais. Você vê que tem aquela questão de quando a cara fica puxando a Ruffy de um alienígena pela cadeira. De que realmente eles veem as mulheres como esse tipo de objeto. E o que deixa mais assustador, o que os bandoleiros e o que o Krem faz, é o fato de que são meninas. Então, assim, a gente sabe que é um problema muito real. É um problema realmente que existe no nosso mundo. E que o filme decidiu abordar, e pra mim ele foi muito feliz nessa questão. O que torna pra mim a ação da cara de realmente acabar com o Kramer no final um pouco menos imperdoável, por assim dizer. Eu consigo passar um pano pra cara por tudo que ela passou. Porque se fosse só a questão do Crypto, beleza, realmente machucou o cachorro. Eu tenho um cachorro, toda a cena que o Crypto aparecia, cara, doía no coração. E é coisa de maluco. Mas o Kramer ele tem uma organização que realmente está colocando em risco várias pessoas, várias meninas. E assim, pra mim faz sentido a cara ter tomado aquela decisão, apesar de que, obviamente, sempre no final a minha expectativa é que os heróis consigam prender os vilões de alguma forma sem precisar matar eles. Mas é o destino que eles escolheram pro Kramer. De novo, parabéns Craig Gillespie por ter tomado uma decisão e ter tancado ela até o final. Então, essa foi a decisão dele. A cara vai carregar essa morte que ela causou, mas também vai carregar a questão de que ela salvou aquelas meninas. Então, realmente a gente entra numa relativização, mas é um debate moral meio complexo. Eu acredito que, por exemplo, o Kaiju no filme do Superman não merecia ter morrido, porque é uma vida abobada, é uma vida que não sabia o que estava fazendo e que foi realmente ceifada e que poderia ser resolvida. O Superman tenta resolver de 1000 formas, mas o Graham, pra mim, ele é uma personificação de maldade que realmente beira o que eu acredito ser irredimível. E é por isso que eu acredito que a cara ter tomado a decisão que ela tomou é algo aceitável. Então, tem esse debate aí, eu acho que é muito interessante a gente discutir isso daqui pra frente. Até, não numa questão moral, talvez até numa questão moral, sabe? Mas, pra mim, realmente é algo que não destrói a personagem.
E que enriquece muito essa questão de que, poxa, o Superman vai ter que lidar com uma galera que mata, com uma galera que passa dos limites. Então, desde o primeiro filme ele tá lidando com isso. Man of Tomorrow parece que em certo momento vai assumir muito essa questão dele ter que lidar com essa galera que vai um pouquinho além da conta. E eu acho que é muito interessante. Eu acho que a gente tem um ponto de partida muito interessante pro futuro do DCU. E isso certamente vai ser uma das pequenas discussões que a gente vai ver aí daqui pra frente. O Krem, em si, pra mim, sempre foi um personagem muito bosta, com todo respeito. Não porque eu não goste dele ou porque eu não goste de como ele é feito, é porque pra mim ele é um personagem aleatório. Então, pra mim, o que mais salva ele no quadrinho é o design. Realmente, a ilustração da Bilks é maravilhosa. Mas eu acho que o filme ele valorizou também. Então foi uma escolha criativa e tudo mais, foi uma diferença que fizeram. Mudaram muito realmente o ator, que é igual o Creme dos quadrinhos, para transformar ele naquela criatura. Mas eu acho que foi algo bem-vindo. Foi algo que realmente, quando ele chega, ele tem uma presença assustadora. Realmente ele é um personagem que gera essa repulsa de você ver o que ele tá fazendo, a forma como ele age com as coisas, com as pessoas. Você fica realmente se sentindo mal de ver aquele cara naquela situação. Então eu acho que ele foi bem adaptado, porque realmente ele não foi transposto. Eu acho que as pessoas estão errando muito nisso. Ele não é uma transposição aqui do quadrinho para a tela do cinema. Ele é uma adaptação. Ele é um personagem com o mesmo nome, alguma bagagem ali que a gente tem do quadrinho, mas realmente numa versão nova. Assim como a Supergirl é uma versão nova, assim como o Superman é uma versão nova, o Hal Jordan vai ser uma versão nova, e assim por diante. Então, gostei muito desse Crane do filme. E pra mim, um dos pontos altos desse filme também, definitivamente, foi o Lobo do Jason Momoa. Ele é um personagem que aparece muito pontualmente, inclusive pra mim, ele é o que mais justifica a retirada do Woman of Tomorrow, porque ele não é essa presença nos quadrinhos. E realmente, ele seria, né, no começo, em algumas versões iniciais, mas depois ele não foi mais, então gosto muito de terem trazido ele pra cá. O Jason Momoa tá vivendo um momento da vida dele com aquele personagem, então eu acho que foi muito satisfatório o que fizeram. Eu acho que o filme ele pesa muito uma questão de um personagem tá em apuros, outro personagem aparece pra salvar. Um personagem tá em apuros, outro personagem aparece pra salvar. E eu acho que o Lobo, ele aparece muito dessas questões, sabe? Ele é muito esse meio que Deus Ex Machina, sabe? De em alguns momentos ser o cara que entra e resolve. O Lobo entra, o Lobo resolve. O Lobo entra, o Lobo resolve. Mas ao mesmo tempo eu acho que o carisma do Jason Momoa salva. O roteiro em si que dão pra ele não compromete. Ele fala uma, duas coisas, uma, duas coisas, uma, duas, três coisas. E assim vai. Então, acho que foi muito satisfatório a forma como trataram o Lobo aqui. E obviamente pra mim, o ponto que sempre vai ser focal em qualquer filme da DC, não importa, sei lá, cara de barro. Apareceu o Superman? Eu provavelmente vou falar 10 minutos de cara de barro e o resto vai ser sobre o Superman, tá? Pra mim o foco sempre vai ser o Superman. E, cara, eu fiquei muito feliz com o trabalho que foi feito aqui com o Superman, tá? Então, essa é a primeira vez do DCU que a gente vê o Superman sem ser escrito pelo James Gunn. No caso aqui, ele está sendo escrito pela Ana Nogueira. E sem ser dirigido pelo James Gunn. Aqui o Craig Gillespie dirige o Superman, né? Dirige o David no papel. E, cara, eu fico muito feliz de que realmente toda a questão do Superman no filme é ele tentando fazer a cara meio que se aceitar e meio que entender o lugar dela na Terra, mas ao mesmo tempo tendo essa paciência de saber que não vai ser ele que vai fazer ela se aceitar. Vai ter que ser um processo, vai ter que depender muito dela e muito da forma como ela lida com as coisas. E realmente, no final do filme, a gente vê que ela realmente se sente mais à vontade de estar aqui na Terra. E ela entra ali no apartamentinho do Clark, que eu acho fenomenal, assim. Meio que a gente já pode começar a ter uma cultura de que aquele apartamento do Clark vai ser o lugar onde ele vai sempre para conversar com as pessoas que ele se importa. E eu acho isso maravilhoso. Isso me lembra muito aquela questão do Rishi, né? Do How It Should Have Ended, que é aquele desenho que tem o Superman e o Batman na cafeteria conversando. E, cara, é realmente o lugar onde ele vai e ele espairece. E aí ele tem realmente os maiores diálogos com as pessoas que ele se importa. Foi a Lois, foi a Supergirl. Espero que seja o Batman em algum momento. Mas eu fiquei muito feliz realmente de ver aquilo e é isso. O traje parece realmente um traje novo. O S pra mim pareceu maior. Eu não sei, é uma impressão que eu tive, ou eu tô alucinando, ou foi isso mesmo. Mas a gente tem esse momentinho dele realmente chamando ela pra ficar mais na Terra e ela falando que realmente tá interessada em ficar mais tempo aqui na Terra. E a gente vai ver os desdobramentos disso lá em
Man of Tomorrow. Gosto muito do fato do filme não ser um grande vem aí pra Man of Tomorrow. A história da Supergirl começou e se encerrou aqui. E, obviamente, agora, a partir de tal ponto, ela tá pronta pra ir pra Man of Tomorrow. Então a gente tem essa personagem que começa, passa por um arco, cresce e chega em outro ponto. Ao mesmo tempo em que tá pronta pra ir pra uma próxima aventura. Então, gosto muito do filme não ser um grande vem aí. Gosto muito do crescimento que deram pra personagem. E, cara, gostei. Sinceramente, 20 minutos de primeiras impressões, mas eu quero dizer que eu gostei muito desse filme. Não caiam na balela de youtubers falando one-liners, né, fazendo uma linhazinha de tweet, ou colocando só não sei quantas estrelinhas, ou esse papinho muito simplista. Pelo amor de Deus, vamos ponderar um pouco mais as coisas. Até se você discordar de alguma coisa que eu falei aqui, por favor, comenta com respeito aqui embaixo, porque eu acho que o debate sobre esse filme ele realmente é muito rico em muitos aspectos. Eu não vi muitas críticas sobre o filme, mas eu pelo menos acredito que ninguém até agora comentou essa questão do crime e de toda essa alegoria que é feita com a forma como as mulheres são tratadas, as meninas são tratadas. E realmente o filme dá uma resposta a isso, a Supergirl dá uma resposta a isso, e a gente vê realmente que ela toma uma posição com relação a isso, contra esse tipo de gente, que eu acho muito positivo. E é isso, coloquem aqui pontos que vocês viram, pontos que vocês acham que está diferente do que eu falei aqui, que vocês acham que poderia ser melhor trabalhados, comentem. Eu quero saber muita opinião das pessoas sobre esse filme. Eu sei que ele saiu em um momento que é meio ingrato, então ele tá meio entre Toy Story 5, que provavelmente vai ser a mesma coisa de sempre. Já saiu, na verdade, mas eu não consegui assistir. Provavelmente vai ser o filme genérico de sempre. Saiu entre a Odisseia, que é um filme gigantesco também, e o Homem-Aranha, que sai daqui a um mês só, mas também vai acabar competindo bastante nessa questão de ingressos. Mas eu espero que as pessoas assistam, sabe? Eu espero que as pessoas não fiquem só na notinha do YouTuber, ou na notinha do Twitter, ou no comentáriozinho rapidinho. Assistam e pensem sobre o filme. Ele pode não ser a coisa mais cabeça do mundo, mas eu tenho certeza que existem algumas pequenas discussões ali dentro dele que dá pra gente puxar pra vida real e dá pra gente começar a conversar com alguma seriedade sobre isso. A minha voz já tá se esgotando, eu tava meio gripado durante essa semana e aí eu reservei ao máximo tudo que eu tinha de voz pra esse momento desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. De novo, comentem aqui embaixo. Não se esqueçam de que a gente tem mais redes sociais. A gente tem um sitezinho da Fortaleza da Solidão agora, que tá a coisa mais linda desse mundo. E lá vocês têm todas as nossas redes sociais. Então, o Twitter, o Instagram, o TikTok, o Spotify. Tudo tá lá. E vocês podem acompanhar nossas opiniões mais em tempo real por ali mesmo. É isso, galera. Eu vou poupar um pouquinho de voz e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!